Vamos fazer uma oração antes de começar? Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, por mais um dia em Tua casa, Pai. Obrigada por estarmos aqui, Senhor Jesus. Obrigada pela vida, Senhor Jesus, pelo ar que eu respiro, pela saúde em meu corpo, Pai. Obrigada por estar aqui te adorando mais um dia, Pai, que eu creio que um dia será no céu. Senhor Jesus, que o Senhor venha, Pai, que não seja eu falando, mas o Senhor, Pai. Que o Senhor venha transmitir tudo aquilo que o Senhor falou comigo. Em nome de Jesus, Senhor Jesus. Pai, que não seja eu falando, Pai, mas o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmã, antes de começar, eu lembrei enquanto eu orava, quando eu era bem pequenininha, eu tinha uns 4, 5 anos, mais ou menos. E aí, o pastor estava dando estudo bíblico aqui. E era quando estava todo mundo junto, era de manhã. E eu apontei para minha mãe, aí eu falei bem assim, mãe, eu quero fazer o que o pastor está fazendo. Aí a minha mãe olhou para mim e falou, amém, minha filha, vai sim. Aí eu falei, não, mas eu quero muito fazer. Ela falou, amém, você vai fazer. E eu vejo como o Senhor é atento aos nossos sonhos, porque eu lembrei disso hoje. Eu, com 22 anos, realizei o sonho daquela criança de 5 anos, que eu estou dando hoje a palavra. Amém? O estudo bíblico. Você pode colocar um slide? Amém. Vamos lá. O texto base da nossa escola se encontra em Mateus 5, 13 a 16, que fala, vós sois o sal da terra, e se o sal não for insípido, como se há de salgar? Para nada presta, senão para ser lançado e ser pisado pelos homens. Insípido significa sem atrativo, desinteressante, monótono e sem gosto. No versículo 14 diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão em casa. Candeia é uma pequena peça de iluminação abastecida com óleo ou gás. E alqueire é um cesta para medir grãos. E velador é um suporte que se colocava velas ou lâmpadas. Bom, a importância do sal. Só um minuto. Isso. A importância do sal. O sal, além de salgar os alimentos, ele tem o poder de conservação dos alimentos. E ele regula, quando é ingerido de forma sadia, ele regula o nosso volume sanguíneo. Isso é uma informação que poucas pessoas conhecem. E a luz, ela produz a vitamina D no nosso corpo, né? E é a principal fonte de energia do planeta. Então, sem a luz, as plantas não conseguiriam fazer a fotossíntese, que é a principal forma de alimentação e sustentação da planta. E fortalecimento do sistema imunológico. Então, o nosso sistema imunológico, que é o sistema nosso de defesa do nosso corpo, também precisa da luz. Então, por que Cristo nos compara a sal e luz? Quando Cristo nos compara a sal e luz, ele quer, principalmente o sal, primeiramente, ele é um tempero que ele não pode ser substituído por outro tempero. Uma vez eu estava cozinhando lá em casa e faltou sal. E eu fiquei pensando, gente, por que eu posso colocar aqui nesse arroz que pode substituir o sal? E eu cheguei à conclusão que o sal, ele é insubstituível. A gente pode substituir a salsinha, a gente pode substituir o orégano, a gente pode substituir diversos temperos, mas o sal é o único que não se pode substituir. Então, quando Cristo nos compara a sal, ele quer dizer que nessa sociedade insossa que nós vivemos, nós somos o sal. E o pouco de sal nessa sociedade que a gente vive, que é insossa, já incomoda. Uma vez eu estava no McDonald's, depois de um retiro,
E estava toda a galera lá do retiro, os jovens fazendo bagunça e comendo. E o retiro foi na época de carnaval. E também tinha pessoal com fantasia de carnaval. E estava todo mundo lá meio bêbado. E aí a gente foi. E a gente começou a puxar um louvor. E, de repente, veio uma menina com fantasia de carnaval e olhou para mim e falou bem assim: você pode parar de cantar, por favor? Aí eu olhei: não, claro, tudo bem. É um lugar público, ela tem total direito de reclamar. Eu falei: não, tudo bem. Ela falou: não, porque o volume está me incomodando. Vocês estão cantando muito alto. Aí eu falei: não, tudo bem, nós podemos parar de cantar. E aí, uma líder desse ministério falou bem assim: não é o volume que está incomodando ela, porque ela estava atrás do trio elétrico o dia inteiro. É porque a luz incomoda quem está às trevas. O sal, o pouquinho do sal que você tem na sua vida, que é a essência do Espírito Santo, já incomoda quem não tem nada. Então, o mundo vai tentar de todos os jeitos tirar a luz e a essência do Espírito Santo. O sal tem como a sua característica única, como eu falei. E também diz uma coisa muito importante, porque a gente não foi chamado por Cristo apenas para ser um sal bonitinho, quietinho, que só edifica a sua casa. A gente não foi chamado para estar aqui para ser só luz dentro da nossa casa e com os nossos amigos. Deus nos chamou para abençoar. Porque tem gente que só corre atrás de bênçãos. Enquanto a igreja está fervorosa, tem irmão que está lá. Enquanto a igreja tem missionários de fora, o irmão está lá. Mas a gente não foi chamado só para receber bênção. A gente foi chamado para, principalmente, abençoar aqueles que não têm luz e nem sal ainda. E eu estava falando com a minha mãe que eu estava com medo de ser muito rápido, gente. Mas é o que o Senhor mandou falar. Então, eu não vou ficar enchendo o que não é para encher. Enfim. E uma vez que nós percebemos que somos sal e luz, nós temos que perceber também que nós fomos chamados para conservar o Evangelho. Eu percebo, infelizmente, que hoje em dia a ideia de Evangelho está muito frouxa. Antes era muito bem definido. Não era só apenas pela sua forma de vestir, como o pastor Marcelo já falou umas vezes sobre isso, mas a gente reconhecia os cristãos não só pela a Bíblia debaixo do braço, mas eu lembro de uma época, quando eu era criança, que só se falava sobre o céu. A gente falava muito sobre o céu. A gente falava nas músicas, a gente falava nas pregações, e hoje em dia pouco se fala sobre o céu. Mas o céu está ali na esquina. Cristo está às portas. E era nesse momento que a gente tem que falar mais sobre o céu. E tem que falar para as crianças, tem um lugar bom. Eu lembro que tinha uma música que eu cantava muito, que é aquela melhor que chocolate, melhor que bombom. O céu é muito lindo, o céu é muito bom. Cadê? Cadê a essência do Evangelho? E Deus nos afirma, e eu creio que não é só uma lição, mas é um despertamento. Você é sal e luz. A gente tenta, de todos os jeitos, nos moldar aos padrões deste mundo. Nós, como ser humano, a gente tem essa tendência a nos moldar. Eu, há um pouco tempo atrás, no ensino médio, eu tentava me moldar de todos os jeitos, eu tentava me encaixar de todos os jeitos. Mas Cristo nos traz hoje essa noite, para falar que às vezes o local que você está tentando se moldar não é o local que Cristo tem para você. Às vezes a gente tenta ser moldado, se encaixar. Eu, no meu trabalho, estou sendo perseguida pelo meu jeito de ser, pelo meu sorriso, por ser alegre. E é isso mesmo, a gente vai incomodar mesmo. É isso que a gente tem que estar aqui, para ser a contramão do mundo. É isso que a gente está aqui, então não se incomode. Isso é para mim, eu estou pregando para mim hoje. Que eu estava toda triste em casa, falando: meu Deus, por que o pessoal está falando de mim? O que eu fiz de errado? Eu faço meu trabalho, busco fazer meu trabalho com tanta excelência. Por que estão falando de mim? O que eu fiz para falarem de mim?
E Deus me trouxe aqui também para falar comigo, é isso mesmo, você vai ser perseguido. Mas nunca deixe que a sua luz e o seu sal seja escondido debaixo de um cesto. Porque é isso que o mundo quer. Porque enquanto está todo mundo no insosso, enquanto está todo mundo na escuridão, é confortável, é legal. Tipo, eu não tenho a luz aqui, então tá todo mundo aqui. Um amiguinho também está sem luz, então tá tudo bem. Eu estou sem sal, mas está tudo bem. Mas enquanto tem uma pessoa que ainda carrega a essência do Evangelho, que ainda acredita, isso incomoda, porque quanto mais a gente chega perto da luz, mais a gente vê as nossas chagas, as nossas feridas. Quanto mais a gente se chega perto da luz, incomoda, que nem quando a gente está em casa, no escuro, e vai para a luz do sol, incomoda, dói. E é esse incômodo que a gente tem que trazer mesmo. É esse o incômodo. E deixa eu abrir aqui. Em Timóteo, 2 Timóteo 3,14, é um dos meus versículos favoritos, livros também, que diz: Tu, porém, permaneça naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo que quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas leituras, e que podem se tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, esse versículo de 2 Timóteo fala exatamente o que eu falei agora, sobre se manter firme na essência do Evangelho. Mas também em 1 Timóteo 1,5 fala: Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Nós temos que corrigir este mundo, mas também temos que corrigir com amor. Porque quando Cristo corrigia, ele não apontava o dedo dos fariseus e falava assim: você está errado, você vai para o inferno. Não, não era assim. Ele ia com amor. Mas não é só para permanecer no amor, como esse mundo fala. Mas Cristo é amor. Sim, mas ele não é só amor. Ele também é justiça. Então, vinde como estás, mas não permanecei-vos como estás. Porque quando Cristo, toda vez quando ele curava alguém, ele falava: vá e não peques mais. Ele aceita de braços abertos todos. Mas não é para você permanecer no pecado. É para você se arrepender e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E, para terminar, o versículo que eu gosto muito também, que diz: Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações e conhecida e lida por todos os homens. Eu estava falando com a minha mãe sobre isso, que às vezes você vai ser a única pessoa que vai ajudar aquela pessoa a se aproximar de Cristo. Você já pensou sobre isso? Que você pode ser a única versão de Cristo que aquela pessoa conhece. Talvez ela nunca tenha lido a Bíblia, ela nunca tenha ido à igreja, mas ela conhece a irmã Márcia, que é uma cristã. E a irmã Márcia vai ser a única fonte que ela vai ter, o conhecimento que ela vai ter sobre Cristo. Então a gente vive neste mundo pensando no amanhã, mas a gente é a carta escrita e lida por todos. Nós somos os pequenos cristos, os cristãos deste mundo, o sal deste mundo, a luz deste mundo. Então não deixe que venha apagar e que venha deportar da sua mente o verdadeiro evangelho. E se você sair desse ensino bíblico só com essa frase: não perca o verdadeiro evangelho, seja luz, eu já vou ficar muito feliz. Porque é isso que Cristo vem falar comigo muito forte ao meu coração. E não se encaixe, porque não é isso que Deus quer. Você tem que ser diferente mesmo. Amém? É isso.
Obrigada. Ali estão as minhas referências, se alguém quiser depois. E obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Pastor, o senhor quer falar alguma coisa? Alguma complementação? Amém? Alguém tem alguma pergunta? Diga, pastor. Eita, Jesus amado, fale. Pastor. Não, mas é muito simples. O que você orientaria uma pessoa que é novo convertido e vai conversar com você a respeito do ensino que você trouxe hoje? Ele vai dizer a você, olha, como eu devo me comportar como sal e luz do mundo. Dê um exemplo para essa pessoa, como ela deve se comportar num ambiente hostil em que a gente vive, né? A igreja ela é perseguida. E você acabou de falar que somente pelo fato de você estar fazendo as coisas certas no seu trabalho, as pessoas não te aceitam muito bem por causa do seu sorriso, sua alegria, né? Se alguém chegar para você para conversar sobre esse assunto e te pedir um conselho, você já tem muito tempo de crente, as pessoas sabem disso, sabem inclusive que você é professora da escola dominical, né? Maravilha. E aí vai querer um conselho seu, o que é que você diria para essa pessoa? Eu diria que... Eu diria que não é fácil ser diferente do mundo. É muito mais agradável estar no fluxo. Mas quando a gente conhece o amor de Deus, os mandamentos do Senhor, a gente não se sente confortável seguindo o mundo. A gente não se, uma vez que nós conhecemos a Cristo de verdade, a gente não se sente confortável mesmo de estar no mesmo ambiente. Há uma transformação através do Espírito Santo. Uma vez que o Espírito Santo convence e você entende o amor de Jesus, que mesmo você pecando, mesmo você estando errado, ele continua te amando, é difícil permanecer no erro. Eu penso muito isso. E... Sim? E quando se comportar como sal e luz, não é só no vestir, não é só no falar, mas assim através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos muda. Vamos aproveitar o tempo que ainda tem, né? E começar agora a ajudar a professora, né? Amém. A gente vai aprender junto, né? Amém. Aí, nesse caso, você poderia muito bem, isso aí é um conselho de alguém que é um pouco mais velho que você nessa estrada, e é bíblico, você confortar essa pessoa dizendo a ele o seguinte: não se preocupe que a perseguição não é contra você, mas é por aquilo que você representa. Você é sal e luz. E aí, a luz, você falou aí que não tem comunhão com as trevas, né? Sim. Então, um bom conselho que você deve dar para essas pessoas: olha, não se preocupe, descanse em Deus, continue fazendo o que é certo, porque a perseguição não é contra a pessoa física de Maiara, é contra o Deus que Maiara representa, que as pessoas não terão coragem para afrontar este Deus, mas se volta contra você, exatamente porque você é luz naquele lugar. E aí, de maneira indireta, pelo que você representa, você é perseguida. Isso acontece com qualquer um de nós. Sim. Certo? Beleza? Amém. Também estou aprendendo sobre isso mesmo, porque antes, não vou mentir aqui não, estou aqui não, tá? Eu comungava mesmo com as coisas deste mundo, não vou mentir. Eu tenho anos de cristã, mas de transformada pelo Espírito Santo não é pouco. Então, quando você começa a ser diferente, quando você realmente decide, é difícil porque você não entende por que as pessoas começam a se distanciar de você. Muitos amigos que eu considerava muito se afastaram de mim. E o Senhor falou para mim que é por conta disso, por carregar a essência do Espírito Santo. E eu ficava muito triste com isso, mas hoje assim, quando eu estava estudando sobre essa lição, eu percebi que é muito melhor você perder o mundo e agradar ao Senhor. Ser contra o mundo e agradar ao Senhor. Amém? Alguém quer mais alguma coisa para falar?
complementar experiências. Quer a Nath? A Nath quer falar. Espera aí, eu estou trazendo. Precisa não. Eu comecei a trabalhar numa loja na saída do Japa. E lá ela tem uma menina que ela se afastou da igreja. E antes de mim fazer a entrevista, tinha ido 2 pessoas lá. Quando eu sentei para conversar com ela, a gente conversou e tal, ela falou assim pra mim: eu gostei de você e não gostei mais das outras meninas. Aí, um tempo já trabalhando lá e tal, aí eu falei que tava grávida e tinha que sair. E ela falou assim: cara, eu gostei tanto de você que a primeira vez que eu te vi, eu sabia que ia trazer paz para este lugar. E a loja começou a andar muito para frente. Quando o chefe chegou em mim e conversou comigo, falou assim: que pena que eu tô perdendo você, mas que bom que você tá grávida, você vai gerar um filho. Aí ele falou assim: porque se trouxe tanta paz pra cá, e eu queria muito que você voltasse. E hoje eu tô lá trabalhando de novo. Só que eu vou sair e em dezembro eu vou voltar. E eu me inspirei porque, tipo assim, ele disse que nunca tinha trabalhado alguém como eu lá, naquele lugar. E eu quero que, tipo, ela volte de novo pra igreja. Tanto que eu tô, de vez em quando, eu falava com ela e tal. E eu quero ver mudança nela. Amém. Aproveitando que a gente tem tempo, na página 16 tem algumas perguntinhas, a gente pode responder juntos, amém? Irmã Majori, você lê a primeira para a gente, por favor? Ali, ó, verifique o seu aprendizado. Amém? Alguém quer responder? Exatamente. Sal e luz. Amém. Diga. Ele falava através de parábolas, né? E ele usava as coisas cotidianas, como, né, você comentou logo no começo, sobre o sal, e para que as pessoas pudessem entender o que ele estava falando. No caso da luz, foi uma das coisas que eu achei mais interessante, porque numa outra passagem bíblica, Jesus está, parece que era anoitecendo, e vieram e acenderam as tochas, as luzes. E pelo que o estudioso falou, Jesus apontou e falou assim, né? Aquela luz, eu sou a luz do mundo, né? Para mostrar a diferença entre trevas e luz. Então, eu achei muito interessante quando você trouxe essa diferença, né? Porque a luz é isso mesmo. Ser parecido com Cristo é estar na claridade, aonde todos nos veem, né? E nós temos que ser modelo. Temos que fazer a diferença, temos que ser diferente, porque senão cai muitas vezes no que as pessoas falam muito, né? Quando eu me converti, logo uma das coisas que me escandalizou, eu falava, nossa, era crente e deu cheque sem fundo, era crente e fez as coisas erradas, era crente e fez, né? Então quem é servo do Senhor, é pequeno cristão, como você falou, que está na luz, ele é muito visto, ele é muito olhado, ele é muito vigiado até. Então, a gente precisa estar atento que se somos a carta lida, como você leu aquele versículo, somos a carta lida, nós realmente precisamos parecer com Cristo. Realmente precisamos ser diferentes, né, para não escandalizar o Evangelho. Eu acho a pior coisa que o cristão faz, né, é escandalizar o Evangelho. Porque ele vai ser, olha, quer dizer que ser crente pode fazer isso? Ser crente pode fazer, né? Pode, né, no trabalho. Roubou um clipe, roubou uma calculadora. Olha lá, o cristão, né? Na faculdade, fica lá fazendo as coisas erradas, num outro trabalho.
qualquer lugar que o cristão esteja, ele precisa ser diferente. Diferente na contramão do mundo, como você bem falou. Precisamos ser sal e luz para não escandalizar o evangelho. Irmã Maria, você pode ler para a gente o número 2? E responder também? Saúdo a todos com a paz do Senhor. Aqui fala, o atributo do sal em dar sabor refere-se ao que tipo de influência que o cristão exerce na sociedade. Então, dá um bom testemunho, né? É isso mesmo, ser luz e não ser envolvida, influenciada por aquilo que elas estão fazendo ou querendo fazer, levar você a fazer. Um exemplo, lá no meu trabalho, quando a minha amiga, o nosso chefe, ele é muito exigente. Mas eu sou muito, assim, bem vista por ele, porque quando acontece uma coisa, eu não faço nada errado porque eu quero. Devido à pressão, devido às coisas, acontecem. Ela, Cidinha, fala assim, eu falei, você precisa aprender uma coisa. Quando você fala a verdade, você só fala uma vez. E a mentira, ela nem perna tem, quanto mais ser curta. Então, a gente precisa influenciar as pessoas de forma diferente, né? E, assim, quando alguém senta na sala do chefe para dar queixa de alguém, eu cheguei para essa pessoa e falei assim, olha, eu vou fazer 5 anos aqui. Eu nunca sentei na sala do meu chefe para dar queixa de alguém. Apesar de alguém já ter sentado para dar de mim. Mas como ele me conhece, eu não estou preocupada com isso. E eu sou bem conhecida por essa verdade, por essa sinceridade. Se acontecer alguma coisa, eu vou chegar no Senhor e vou falar. Mas se não acontecer, as câmeras estão aí para provar. Então, é isso. Ser luz é isso, não ser influenciado por aquilo que a pessoa quer que a gente anda junto com ela. Não ser corrompido, né? Isso. Amém. Obrigada pela oportunidade. Irmã Rosana, você pode ler a 3? E responder também. Glória a Deus. Eu saúdo o irmão com a paz do Senhor. E o atributo do sal em conservar aponta para que tipo de responsabilidade do cristão? A Maiara, no estudo dela, eu ouvi ela falar que nós somos carta escrita. Então, isso para nós é uma referência de cristão, uma coisa muito importante. Então, nós estaremos fazendo a diferença, estaremos sendo sal, quando aquilo que a pessoa estiver lendo em mim seja uma coisa boa, seja um bom comportamento. Não que a gente seja perfeito 100%, né? Que algumas vezes nós vamos escorregar. Mas o sal está ali para dar sabor, para fazer a diferença. Amém? Faz muita importância. Eu gostei muito da colocação da Maiara, que ela falou que não tem nada que pode substituir o sal na comida. E isso é verdade. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Deixa eu ver. Mate, você está com a revista aí? Não? Tá. Irmão Silval, o senhor pode ler e responder para a gente a 4, por favor? O que significa ser luz do mundo? Pelo que eu entendi, na luz do mundo, na verdade, é você ser um cristão espiritualmente, não só para você, mas para todas as pessoas que te cercam, toda a sua família, todos os seus amigos. Em qualquer ambiente que você esteja, você tem que transmitir, na verdade, a crença em Deus, tá? A paz, e seguir os seus ensinamentos, na verdade, e transmitir isso para todas as pessoas, né? Não só para a sua família, mas para seus amigos também. Uma comparação que eu falo sobre a luz e o sal, eu, por exemplo, quando eu leio um livro muito bom, ou quando eu assisto um filme muito bom, eu quero que todos ao meu redor leiam e assistam esse filme. Por que não fazer isso com o Evangelho? Porque não é... Eu penso assim,
seria muito egoísta da minha parte, porque Deus é tão maravilhoso, tão bom, tão generoso, ter Cristo só para mim. Seria tão egoísta da minha parte. Então, a gente tem que fazer que nem quando a gente lê um livro muito bom ou quando a gente assiste um filme muito bom, mas queira que todos que estejam ao nosso redor conheçam o amor de Cristo. Amém? Agora, para encerrar 5, pastor, o senhor poderia ler e responder para a gente? O pastor disse que também é aluno. Aluno também responde. Aqui tem a pesca do negócio que você pediu. Aqui. Qual a importância das boas obras na vida do crente? Eu vou fechar a revista, né? Mas a gente sabe, né? O apóstolo diz, quer dizer, o apóstolo não, a gente chama de apóstolo, mas não é apóstolo. Ele diz que as obras, a fé sem obras é morta. Então, é importante as obras para todos os crentes, porque ela vem com quem tem fé faz boas obras. Porque automaticamente ele é impulsionado a fazer boas obras, que ele sabe que as obras não salvam, porém, as obras eram uma característica daquele que tem fé. Toda pessoa que tem fé, ele busca fazer as boas obras, né? Então, a importância das boas obras na vida do crente é exatamente mostrar essa característica peculiar que pertence àqueles que têm fé em Jesus, né? Beleza? Amém. Bom, é isso que eu queria trazer para os irmãos. Eu espero que todos tenham entendido e compreendido. E não só isso, mas pratiquem também. Amém? E na próxima vez, quando eu estiver ministrando o estudo, eu espero que eu consiga, né? Conseguir falar 1 hora, ministrar 1 hora, mas que foi bem difícil para mim, porque eu não consigo ficar enrolando, desculpa. Mas é isso. Quem tiver mais alguma dúvida?